Olá, boa tarde a todos. Então, gostaria muito de agradecer o convite à professora Regina, agradecer ao INPA, ao espaço, a organização toda do evento, né? E eu venho aqui apresentar, então, os resultados do nosso projeto de doutorado, meu e mais de 3 colegas, que aprovamos um projeto junto à FAPEA para financiar, e desenvolvemos, um forno para produzir Vamos ver... Acho que não está passando. Passou. Então, o que é o dito biochar, né? Eu vou ficar de pé, não sei se eu atrapalho a gravação, mas eu prefiro ficar de pé para poder gesticular. O que é o biochar? O biochar é um nome bonito para carvão vegetal, né? Ele é um carvão especial, ele é feito com certos cuidados, né? Mas ele pode ser produzido a partir de qualquer tipo de matéria orgânica. Né, qualquer tipo de matéria orgânica mesmo, a gente chama de biomassas, né? É usado como condicionante de solos ou como para gestão ambiental também, de várias formas que eu vou apresentar brevemente aqui. Então, é um carvão especial que a finalidade dele não é uso energético, né, como a gente normalmente usa o carvão. Então, essa biomassa passa pelo processo de conversão térmica, que a gente chama de pirólise, né, por isso que a gente construiu o forno. E, durante esse processo, são emitidos vários gases voláteis, que são os gases de efeito estufa, que, preferencialmente, né, devem ser condensados para não haver essas emissões atmosféricas. Né? E, além do biochar, além desse carvão, esse processo produz bioóleo e produz gás também, que, se a gente conseguir fazer a correta condensação desses gases, consegue coletar e separar, né, esses subprodutos que a gente chama. Acho que pode passar, por favor. Então, a origem do biochar é a parte bastante interessante, né? Ele se origina o conhecimento que a gente pode aplicar o biochar, o carvão vegetal nos solos. Ele tem origem no que a gente é bastante conhecido aqui na região amazônica, que são as terras pretas de índio. Não sei se vocês sabem, 75% dos solos da bacia amazônica são considerados solos muito pouco férteis, né, pela agricultura moderna. Então, como é que a gente explica essa exuberância da floresta perto de tendo 75% desses solos inférteis, né? A gente explica devido a nossa liteira, né? Essa grossa camada que fica embaixo da floresta, em cima do solo, de folhas, de matéria orgânica. Né? Essa camada é que dá a fertilidade para a própria floresta. E, além disso, a gente tem o que a gente chama de terras pretas de índio, que cobrem de 0,3% a 3,2% de toda a bacia amazônica. Essa terra preta de índio, ela não está toda mapeada ainda, né? A gente está começando a conhecer essa riqueza, essa herança cultural que esses povos indígenas nos deixaram, mas ela... Não, volta lá. Eu que passei, será? Agora está funcionando, tá. Aqui a gente traz um artigo do professor Clement, aqui do INPA também, e ele fala que de 0,3% a 3,2% da bacia pode conter terra preta de índio, né, os modelos indicam. Se ele aponta, se chegarmos realmente a 3% do território com terra preta de índio, isso poderia elevar a estimativa da população indígena antes da colonização, até a 50 milhões de habitantes. Né, a gente imagina isso. Né, mas os próprios pesquisadores falam que é pouco provável, mas vamos avançar. O que a terra preta de índio tem, então, de tão especial? Ela é uma terra que tem alta fertilidade, tem artefatos cerâmicos e líticos, ela tem alto teor de nutrientes, ela tem um pH elevado, que é importante para as plantas conseguirem aproveitar esses nutrientes do solo, né? Tem um pH acima do ácido. E ela foge ao padrão desse 75% de solos que são latossolos ou argissolos, que são considerados distróficos, né? E, além disso, ela tem de 35% a 45% dela de carvão. Então, a partir desses estudos na terra preta de índio, que remontam de cerca de 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, se descobriu da importância do carvão no solo, né? E se começou a pesquisar a nível mundial
o que se chama hoje de biochar. Tá? O biochar tem essas propriedades de ser poroso, né? Então ele traz um monte de benefícios para os solos. Além disso, a gente já tem confirmação dessa origem antrópica do solo da terra preta de Índio. Temos a comprovação da intencionalidade da produção, né, que esses artigos mostram como os povos indígenas, talvez inicialmente produziram a terra preta de Índio sem intenção, mas logo eles perceberam o que estavam fazendo e começaram a produzir ela com intencionalidade. Né, os pesquisadores conseguiram comprovar que eles sabiam o que estavam fazendo. Né? Aqui, só para mostrar para vocês o salto que deu o número de pesquisas a respeito do tema no mundo. Né? A partir de 2010, acontece um boom em vários países, China, Estados Unidos, Austrália, né, pesquisando a questão do biochar. Aqui, outra área que o biochar está se destacando, que é a recuperação de áreas degradadas e redução da poluição dos solos. E, na nossa pesquisa, a gente, como falei para vocês, pode ser qualquer resíduo orgânico, qualquer matéria orgânica pode ser usado para o biochar. A gente utilizou na nossa pesquisa resíduo de açaí, né? Aquelas montanhas de resíduo que acabam fazendo poluição quando é incorretamente descartada. E além das biomassas desse tipo de resíduo agroindustrial, a gente pode usar biomassas lignocelulósicas, que são aquelas com mais amadeiradas. Essas biomassas vão ter maior estabilidade, maior permanência no solo, ou até lodo de esgoto, estrumes, carcaça de animais, tudo isso pode ser carbonizado e virar biocarvão. Né? Esses últimos que eu aponto aqui têm maior quantidade de nutrientes. Dependendo da matéria-prima que você faz o carvão, vai variar a quantidade de nutrientes. Então, o processo de pirólise gera os subprodutos. A pirólise lenta é a mais indicada quando a gente quer produzir biocarvão, que dependendo do tipo de pirólise, vai variar essa porcentagem de bioóleo, de carvão e de gás que você produz. Então, se eu quero produzir mais biochar, eu faço pirólise lenta. As características do biochar vão variar com o tipo de biomassa, temperatura e tempo de residência do processo de pirólise e as características desse processo. Né? Então, a gente dificilmente tem um produto uniformizado, ele tem várias variações. E a aplicação no solo vai variar também em que solo que eu estou aplicando. Né? Então, tudo isso é bom a gente ter um pouco de noção do que está fazendo quando a gente pensa numa tecnologia social, né, que se pretende, de repente, ser utilizado em mais larga escala. Né? Para que o biochar, então? Como condicionante de solo, ele melhora a saúde geral dos solos, ele tem uma propriedade muito interessante, que é essa questão da lenta liberação de nutrientes. Né? Como ele é muito poroso, ele agrega os nutrientes no seu corpo e vai liberando lentamente. Então, você imagina tu misturar o biochar, o carvão, com biofertilizantes ou mesmo com fertilizantes químicos. Né? Ele vai liberando lentamente no solo, ele tem uma longa permanência no solo. Redução da erosão, lixiviação de nutrientes, porque ele apresenta maior capacidade de retenção de água. A água também ele oferece um lugar para a água ficar, né? Então ele melhora toda a estrutura física do solo. Melhoria do pH e da capacidade de troca de cátions, que melhora a fertilidade para as plantas. E também a questão da biodiversidade, aumento de matéria orgânica, carbono orgânico. E tudo isso reflete no aumento de produtividade dos cultivos, principalmente em solos ácidos, como são os solos da Amazônia. Em gestão ambiental, o que está sendo usado e pesquisado o biochar? Primeiro, gestão de resíduos sólidos, né? Se você consegue fazer biochar com lodo de esgoto, claro que você vai ter que ter muito mais cuidado com lodo de esgoto, porque pode ter contaminantes, pode ter outros problemas, né? Mas manejo e remediação de solos poluídos e degradados. Para mudanças climáticas, o próprio IPCC aponta como uma das tecnologias de captura de dióxido de carbono mais importantes para adaptação às mudanças climáticas. Resíduos de pequeno tamanho oferecem uma dificuldade maior de carbonização do que se a gente usar madeira normal, né? Porque eles ficam mais compactados, é mais difícil tu carbonizar eles de forma homogênea. Né? Então, depois disso, a gente moeu ele no moinho, que também não é necessário para agricultura familiar e pequena.
para poder fazer as caracterizações e os experimentos agronômicos. E usamos o feijão calpi como planta de teste. Esse foi nosso primeiro artigo publicado, que a gente detalha a construção do forno e a caracterização do biochar. Aqui está o modelo do forno, a gente usou todo o material reutilizado que degradaria com a biomassa e concentra ele no carvão, que pode ter centenas a milhares de anos ficar presente no solo. Olha só, aqui o carbono da biomassa e aqui o carbono concentrado nos carvões, proporcionalmente aí. Aqui a temperatura que a gente atingia, a média, o tempo de permanência. A gente aplicou 12 toneladas por hectare. Claro que a gente não produziu 12 toneladas de biochar, mas proporcionalmente, se fosse aplicar em uma tonelada, seria uma taxa, em um hectare, desculpa, seria uma taxa de 12 toneladas. E para produzir 12 toneladas de biochar, usaria 43 toneladas de resíduo de açaí. É bastante, né? Mas olha só, esse biochar que a gente produziu, quase 54% permanece no solo por até 100 anos. Então, é uma longa permanência do carvão no solo, do resíduo de açaí. Aqui, então, resultados já do experimento agronômico, estimamos a produtividade de 1 hectare de feijão. Podemos ver aqui, só aplicando o biochar, a gente tem uma produtividade 34% maior de grãos, de produção de feijão. E 1 hectare, essa tabela aqui chama atenção aqui, o nosso forno, a produção dele ficou muito cara, porque a escala dele é muito pequena, esse forno ainda, para uma produção agrícola. Então o custo dele ficou muito elevado, da produção do biochar nesse forno. Porém, olha a sabedoria dos agricultores aqui da região, olha aqui. Se eu produzir sem nenhum tipo de insumos, eu obtenho um lucro maior do que botando o calcário, por exemplo. É por isso que os agricultores daqui geralmente não usam insumos agrícolas, porque os insumos aqui são tão caros que não compensam. Aqui um detalhe do custo produtivo desse forno que a gente produziu, muito elevado, considerando a mão de obra, dá quase $2 por quilo, $1 por quilo sem considerar a mão de obra. E como é de pequena escala, a demora para conseguir produção. Como a título de comparação, a gente trouxe um trabalho do professor Suami, que entrevistou produtores de carvão tradicional aqui da região de Presidente Figueiredo. E usamos os dados desse artigo dele, para fazer a comparação dos dois fornos. O forno tradicional, claro que precisaria fazer adaptações para produzir biochar nele. A gente precisaria atingir umas temperaturas um pouco mais elevadas do que ele atinge naturalmente, e teríamos que controlar as emissões de gás de efeito estufa também, mas ele ofereceria uma escala muito, muito interessante em termos de custo, olha só. No primeiro cultivo, no primeiro ciclo produtivo do feijão calpi, eu já obteria lucro, mesmo pagando toda a produção do carvão. Eu conseguiria obter lucro acima do não utilizar nada com o biochar. Sendo que ele, diferente dos insumos comerciais, o NPK, o calcário, eu tenho que ficar aplicando a cada 2, 3 anos, o biochar vai permanecer no solo por décadas, por século até. Então é um investimento, Claro que a gente não tem o costume de pensar a médio e longo prazo, mas se a gente conseguir adquirir essa cultura, o biochar pode ser uma solução para a agricultura bem interessante. Outras externalidades positivas, a gente pensou o que mais a gente poderia quantificar de benefícios com a aplicação desse biocarvão no solo. Olha só, se eu aplico 12 toneladas de biocarvão, eu estou aplicando 600 quilos de cinzas. E dentro dessas cinzas, eu tenho fósforo e potássio. Aqui a gente tem quanto eu precisaria do fósforo e potássio para aquele cultivo de 1 hectare, e quanto eu estou aportando só com o biochar. Está vendo? Então, de potássio eu estou suprindo mais do que o necessário. Não precisaria comprar potássio, por exemplo, para o meu cultivo. Dentro do próprio biochar, não das cinzas, a gente chama de nutrientes potenciais, que são esses aqui.
Por quê? Porque esses não estão prontamente disponíveis para as plantas. A gente não sabe quando que eles vão ficar disponíveis para as plantas, porque depende do processo de mineralização do solo. É diferente das cinzas, né? A cinza está prontamente disponível. Então, aqui a gente não tem como fazer essa comparação direta. A gente chama de nutrientes potenciais, porque a gente está botando lá, mas não sabe quando que as plantas vão poder usar. Além disso, a questão da correção, né, do uso de calcário, eu precisaria de 3,5 toneladas de calcário, de CaCO3 equivalente, eu estou aportando 500 quilos. De bioóleo, se eu conseguisse fazer a condensação, estaria produzindo 3 toneladas de bioóleo e fixando carbono, 7,6 toneladas, que ajustado para 100 anos, né, para fazer o CO2 equivalente para o crédito de carbono, eu estaria fixando 15 toneladas de CO2 equivalente. Então, eu quantifiquei o que eu consegui em termos de monetários, né? A gente tem $120 economizados do calcário, $270 que pode gerar renda com o bioóleo, e se utilizar essa cotação do crédito de carbono já específico para carvão vegetal, que ele é um pouco acima do crédito de carbono normal, ele permite, por causa dessas externalidades, eu estaria gerando $2.200 de crédito de carbono. Né? E aqui os custos, né? Com o nosso forno e com o forno tradicional. Então, tudo isso de externalidades, claro que depende de políticas públicas, né? Conclusões. O forno móvel produziu biochar apto para uso agrícola e benéfico para o combate às mudanças climáticas. Permite a redução do uso de insumos comerciais. Os testes de campo, né? O biochar, ele pouco tem testes de campo por causa dessa dificuldade de produzir a quantidade de biochar necessária para usar em campo. Porque a maioria dos experimentos são feitos em muflas laboratoriais. Então, esse forno que nós fizemos, ele ajuda muito a produção em escala, pelo menos para fazer um experimento agronômico. Se não para agricultura convencional, né? Testes em campo com adubação química, então, mostraram ganhos de produtividade de 34% só com o biochar e até 84% com biochar mais cal. O forno desenvolvido apresentou esses custos de produção, né? 87 centavos de dólar por quilo, sem considerar mão de obra, $2 considerando mão de obra, e já os do rabo quente, né, do forno tradicional, 0,03 centavos e 0,08 centavos por quilo. Outra sugestão que a gente faz, como o biochar ele tem uma longa permanência no solo, a gente pode fazer aplicação fracionada. Eu não preciso aplicar 12 toneladas num único ano. Eu posso produzir o que eu conseguir, posso comprar o que eu conseguir e ir aplicando com o passar do tempo, né? Então, você pode fracionar essa aplicação sem problemas. Conclusões: necessidades de sistema de condensação de baixo custo, que é uma dificuldade ainda para esses fornos e a pirólise. Uso de insumos e mão de obra locais. As políticas públicas, né, que têm que desempenhar um papel de ajudar uma transição agrícola sustentável, que está num grande tripé, né, uma grande ameaça para de alterações climáticas e de mudança do uso da superfície da terra, reside como causa da agricultura convencional, né, industrial. O biochar contribui para a agricultura circular, para vários ODS, diretamente, pelo menos esses 4. Né, tem trabalhos apontando vários ODS, 13, 17 ODS, direta e indiretamente. E aqui são dicas, sugestões para futuros trabalhos em relação à produção dos fornos, né? A sistemas de condensação eficiente, adaptação do forno de rabo quente é promissora, precisamos acrescentar uma fonte externa de calor para conseguir aumentar a temperatura do forno tradicional. Ele fica mudando. Duplicar a capacidade do forno projetada, teste com misturas de diferentes biomassas. Isso aqui é uma coisa muito interessante que não tem ainda na literatura acadêmica e que é a prática indígena, né, que deu origem à terra preta de índio. Eles misturavam tudo que é tipo de biomassa. E hoje os testes que estão por aí é tudo com um tipo único de biomassa, né? Então fazer esse mix de diferentes biomassas pode ser bastante interessante.
E... não sei. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Gostaria também de dar um pitaco sobre Coari, porque eu falo nas minhas aulas lá no Instituto também sobre a cidade, e eu apresento não só o seu indicador, né, o seu trabalho, mas tem o IPS, não sei se o senhor conhece. O IPS é o Índice de Progresso Social, e dentro do IPS, Coari está entre os 100 piores municípios do país. Né? De 5.600 municípios, ele está em 5.500 e alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo tão importante quando a gente está discutindo exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Para a gente pensar que desenvolvimento que a gente quer para a Amazônia. Porque se esses grandes projetos não trazem desenvolvimento social de verdade, não trazem benefícios para a população dos locais, né? Eles enriquecem, concentram renda, né? E Coari é o exemplo perfeito para isso, né? Um município que tem royalties do petróleo desde a década de 90, tem gasoduto desde 2009, é o segundo PIB do Amazonas desde 2017 e está no rabo da canoa em todos os indicadores sociais. Né? Então, isso reflete muito essa nossa necessidade de pensar que desenvolvimento que a gente quer para o nosso lugar. Né? Que esses grandes projetos não trazem realmente o que beneficia a todos, né, a população. Sobre o nosso trabalho, né, deixa eu ver aqui. O uso tradicional de carvão na agricultura, ele não é novo. Né? O que a gente apresentou aqui é o que a academia, a ciência ocidental descobriu, né, a respeito do carvão e do uso do carvão para a agricultura. Né, o Japão, o uso do carvão é tão antigo que ele já tem legislação regulando. Né? Aqui, as populações amazônicas também. Se tu for em qualquer interior aqui, você vai ver os agricultores pegando carvão das carvoarias e utilizando nos seus cultivos, né, de forma empírica, né, de conhecimento empírico mesmo. Então, a ciência demorou muito para conhecer. Né? A Terra Preta se conhece desde do século XIX, mais ou menos, e o estudo do biochar pela academia ocidentalizada é 2010 que começou a realmente crescer, né? Então, as adaptações desses fornos, a produção do biochar para pequenos agricultores de agricultura familiar, eu acredito, né, minha opinião pessoal, que vai passar obrigatoriamente pelos fornos tradicionais. Né? O que a gente tem que fazer nesses fornos? A Embrapa já tem projetos muito interessantes, porque qual é o grande gargalo da produção do carvão? Né? É a emissão de gás de efeito estufa. Então, a gente tem que conseguir fazer uma condensação. E por que é tão difícil condensar? Porque a fumaça que sai da produção do carvão é em alta temperatura. Então, qualquer material que você colocar ali, ele não vai ter durabilidade, ele vai oxidar, ele vai deteriorar. Né? A Embrapa tem um projeto de forno-fornalha, que pega esses fornos tradicionais, pega 4 fornos tradicionais e faz uma torre. E nessa torre ele queima todos esses gases. Qual é a vantagem disso? Tu não separar o bioóleo e tu não consegue separar o gás. Mas pelo menos tu faz emissões mais suaves, que é só de dióxido de carbono, porque tu requeima aquela saída de gases, né? É uma solução. O ideal seria a gente conseguir coletar, condensar para aproveitar o bioóleo, para aproveitar o gás, reinjetar o gás, pelo menos, né? Então, esse é o grande gargalo, assim, e eu acho que os fornos tradicionais, então, os próximos passos, que se eu continuar na área, eu vou querer fazer, realmente é estudar esses fornos tradicionais, porque a gente precisaria aumentar um pouquinho a temperatura, não é muita coisa, não. É só, o forno rabo quente chega nos seus 400 graus, 500 graus. Se a gente conseguisse chegar a 600, estaria ótimo. Né? Então, é injetar um pouquinho mais de calor ali para dentro, fazer uma monitoria desse processo e realmente conseguir a condensação dos gases, né? Que é um dos grandes gargalos aí para a gente poder aumentar a utilização do biochar, né, nos cultivos agrícolas. O professor Newton foi nosso orientador, né? O Newton Falcão foi nosso orientador aqui junto ao INPA. Que mais que eu queria falar para você? Então, é isso, eu acho que porque outra forma de produção de biochar são os fornos industriais. Só que uma planta de forno industrial é para lá de $100 mil, né? Esses fornos contínuos,
com todo o aparato de condensação que tem que volta e meia ser trocado, porque, como eu falei, né, os filtros deterioram e tal. Então, para a nossa solução vai ter que ser, né, obrigatoriamente os fornos tradicionais. Tá bom? Acho que é isso. Não sei se qualquer coisa você